Um assunto que começou frio, mas esquentou bem rápido aqui na Câmara dos Deputados é o nosso sistema de governo atual, que é o presidencialismo, chamado a partir da ciência política de presidencialismo de coalizão, porque o presidente, apesar de ter no papel alguns poderes absolutos, né, muito poder, na prática não é bem assim. O presidente precisa construir uma coalizão de apoio no Congresso Nacional, parecido com o que faz um primeiro-ministro para garantir a governabilidade. E aí isso foi criado, né, na ciência política, o termo presidencialismo de coalizão. E isso começa a ficar cada vez mais parecido com um parlamentarismo. E existe um modelo que está exatamente entre o presidencialismo e o parlamentarismo, que é chamado na academia, na ciência política, de semipresidencialismo. E aí o que está se discutindo na casa é a gente começar um processo de oficialização dessa forma de governo, que já parece, na prática, bastante semelhante por isso, pela necessidade do presidente formar uma coalizão, criar uma base de sustentação e o parlamento ter cada vez mais poder, né? A gente ficar um pouco, cada vez mais parlamentarista. E aí, para aprofundar nesse tema, eu convidei já hoje de manhã, porque foi a PEC que trata desse assunto, a proposta de emenda à Constituição que trata desse assunto, foi protocolada ontem, né, no fim do dia. Então a gente já tem texto para começar a dialogar sobre esse assunto. Eu convidei o consultor legislativo Márcio Rabach, que está aqui conosco. Márcio, dá uma chegadinha aqui. Estou vendo que você está no celular de olho nesse assunto, porque acredito, me corrija se eu estiver errado, não deu tempo ainda de você dar uma olhada na PEC, né? A PEC 2 de 2025. Ainda não, foi tudo meio corrido, mas eu achei que, como eu tinha trabalhado no grupo de trabalho conduzido pelo deputado Samuel Moreira, né, lá de 2022, de 2022, seria importante participar, e eu acho que esse é um tema que, como você mesmo já chamou a atenção, né, tem um impacto grande, então é bom já começar a ir desenvolvendo o tema. O Márcio, inclusive, tem um estudo da consultoria legislativa que produz vários estudos sobre os mais diversos temas para subsidiar os debates, que daqui a pouquinho eu vou colocar na tela para você saber que estudo é esse, porque a partir do estudo foi feita uma página especial que traduz, que desenha um pouco desses conceitos por trás do semipresidencialismo, do presidencialismo, do parlamentarismo. Mas antes, Márcio, eu vou trazer para o nosso telespectador uma fala de agora há pouco do presidente Hugo Motta, que está lá na Paraíba, no seu estado, voltou para a base e lá concedeu uma entrevista coletiva para alguns jornalistas e foi perguntado se esse assunto seria pautado. Então a gente tem esse trecho da entrevista do presidente da Câmara, Hugo Motta, nessa entrevista coletiva lá em João Pessoa. Vamos ouvi-lo. Vamos discutir essa matéria, né? Há um interesse na casa de partidos de poder se debater. Também não temos compromisso em pautar isso de forma urgente, correndo. Pelo contrário, discutir o sistema político do Brasil é sempre bom para buscar mais eficiência, buscar mais participação popular e buscar governos sempre de mais resultados para uma população que precisa, que ainda tem muitas deficiências em diversas áreas, como saúde, educação, segurança pública, e isso é um papel do parlamento, discutir modelos de governo e discutir sempre a busca de melhorar o nosso sistema eleitoral. Eu vou até começar essa nossa conversa, Márcio, trazendo uma crítica em relação ao que eu vi durante a semana que passou. Estava ouvindo rádio, jornalistas que respeito bastante, mas uma delas especificamente falou assim: o presidente havia começado a semana dizendo que só pautaria temas importantes para o cidadão. E aí me começa com essa discussão de semipresidencialismo. Ou seja, uma desconexão que não deveria existir, né? Assim, a forma como nós, enquanto sociedade, nos governamos tem sim impacto cotidiano na vida do cidadão. E se a gente tem problemas de governabilidade, se a gente tem problema para resolver os consensos, os dissensos, os desafios que a política nos traz, a forma de governo tem sim impacto na vida, no cotidiano direto do cidadão, né? Bom, primeiro a resposta e a conexão que o presidente faz, né? Sim, né? As decisões dependem do processo pelo qual as decisões são tomadas. Então, não é por acaso que praticamente todos os países discutem sistematicamente o seu próprio sistema eleitoral, o seu próprio sistema de governo,
porque estão todos procurando, né, aperfeiçoar, Sim. justamente para que as decisões sejam mais adequadas. A França, que é o berço, né, do semipresidencialismo como a gente conhece, está nesse momento discutindo, né, se bota no papel, se altera algumas das suas regras, porque boa parte da prática política semipresidencialista deles de coabitação entre um presidente de um partido e um primeiro-ministro de outro partido, elas não estão escritas, né, são prática política. Esse caso da França é interessante também para lembrar outro fato. O modo como o sistema funciona não depende só do que está escrito, né? Claro. Ele precisa de uma prática que vai desenvolvendo novos temas. Uma coisa interessante nesse grupo de trabalho que eu participei, que foi muito colocada com muita frequência e clareza, e eu mesmo confesso que eu não tinha dado conta antes, é que se você olha no papel, o sistema em Portugal tem mais poderes do presidente da República do que o da França. E em Portugal funciona quase como um parlamentarismo comum, né? Enquanto que na França funciona realmente com um peso maior do presidente, que agora está sendo colocado em causa, porque esse peso também dependia de fatores conjunturais, como o fato de que quase sempre o presidente é do partido majoritário na Câmara. Vou até falar um pouco aqui de ciência política, né, que a gente conhece um ramo dos cientistas políticos chamado de institucionalistas, que são aqueles que dizem as regras importam, só que os institucionalistas olhavam muito para as regras escritas. E aí surgiram os neo-institucionalistas, que olham para as regras também as não escritas, né? Isso é importante porque você mencionou e você fala no seu estudo dessa diferença, porque o sistema francês seria no papel premier presidencialista e na prática é o contrário, né? E o sistema português seria na prática presidencial premier e na prática é o contrário. Vou inclusive fazer a propaganda do seu estudo, vou pedir para botar aí na tela o QR Code que te direciona pro hot site, né, pro site especial desse estudo, vai aparecer aí para você. Ele está, digamos assim, desenhadinho com gráficos, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, mas lá no final tem o link para você acessar o estudo na íntegra, como ele está disponível na nossa biblioteca digital, que também é fácil de achar. BD de biblioteca digital.câmara.leg.br. Você cai numa página que é um repositório e busca semipresidencialismo, Márcio Rabá com 2 Bs, você cai automaticamente dentro desse estudo. Mas a forma mais simples é essa. Para saber as diferenças entre presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo, aponta a câmera do seu celular para o QR Code e ele te direciona para esse estudo, para essa página especial feita pela nossa colega Carol Nogueira, aquela mesma que apresenta o Bora Entender. Deixa eu aproveitar e falar também que o processo já começa relativamente adiantado, um pouco por causa do acúmulo do grupo de trabalho de 2022, por conta dessas discussões todas no mundo, mas não vai ser algo fácil, né? Não vai ser algo, porque é o tipo do assunto em que todo mundo tem um pitaco para dar e uma pequena diferença, às vezes, num determinado entendimento pode travar o debate, né? A gente viu isso acontecer já algumas vezes, né, Márcio? Eu acho que do lado do acúmulo, eu acho que vai até além do grupo de trabalho, porque nós tivemos essa discussão praticamente desde a Constituinte, no mínimo, ela foi uma discussão aprofundada, e de vez em quando ela desaparece, de vez em quando ela volta, porque depende de conjuntura política em boa parte. Então isso do ponto de vista do acúmulo. Agora, do ponto de vista das dificuldades, o ponto central é que é um tema extremamente complexo. É uma mudança muito grande, comparado com quase todas as outras que nós discutimos no que se chama reforma política, né? Talvez seja, talvez não, certamente é a maior. Seria uma mudança muito grande na forma de funcionar o sistema político. Então, essa mudança grande, ainda por cima, implica uma série de decisões sobre detalhes. Tanto que, por exemplo, nesse relatório do grupo de trabalho, há indicações de encaminhamentos, mas não há uma tomada de posição clara. Vamos fazer assim. Porque a ideia era justamente que teria que ser mesmo uma comissão especial que se debruçasse sobre uma PEC, para poder a discussão ficar mais encaminhada, mais concreta. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, Márcio, que é quase uma casca de banana, e você vai me perdoar, que é o seguinte: nós tivemos em 93, por um mandamento constitucional, né, o artigo 2º do ato das disposições constitucionais transitórias, que nós teríamos que consultar a população 5 anos depois da promulgação
sobre o sistema de governo e forma de governo, se seria monarquia ou república, e se seria presidencialismo e parlamentarismo. O que alguns dizem é que, por conta desse plebiscito, só um novo plebiscito poderia mudar a forma de governo. Outros dizem que não, porque o semipresidencialismo está mais próximo do presidencialismo, né, porque ele continua tendo um presidente eleito diretamente, que, se consegue formar uma maioria, governa como um presidente, e, portanto, essa questão de um novo plebiscito ou referendo seria desnecessária. Você já tem uma opinião formada sobre isso? Bom, esse realmente é um tema de discussão complexo. Outro tema de discussão. É daqueles que os dois lados têm argumentos fortes, né? Eu diria, digamos assim, minha posição geral é que, em princípio, se não há uma regra muito clara de algo que não se pode mudar, e há quem defenda de que há, porque você muda a forma que se dá a divisão de poderes, o Congresso, em princípio, é soberano. No entanto, a gente não pode esquecer que esse foi tema de 2 plebiscitos, né? Já na história do Brasil. 61 também. Né? E nos 2 vezes a manifestação popular foi muito clara, né, a favor do presidencialismo. E o outro argumento contra seria que, assim, aí é uma posição pessoal minha. Eu considero que o que nós chamamos, e a literatura chama de semipresidencialismo, na verdade, é muito mais próximo do parlamentarismo do que do presidencialismo. No grupo de trabalho foi incluído uma proposta de plebiscito, né? Mas essa certamente vai ser uma das discussões mais importantes. Bom, eu também sou cientista político e é o meu tema, digamos assim, prioritário, relações executivo-legislativo, e eu confesso que várias vezes eu já me vi simpatizando muito pelo semipresidencialismo e várias vezes defendendo a permanência no presidencialismo, porque vejo o semipresidencialismo como algo flexível, adaptável ao resultado das urnas. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês é: se a gente depositar todas as nossas esperanças na mudança da letra da lei, achando que ela vai resolver todos os nossos problemas de governabilidade, a chance da gente errar é razoável, né? Não, certamente. Eu trabalho há 30 anos com reforma política, né? E uma das coisas que eu aprendi cada vez com mais clareza é que há uma parte do funcionamento da política que depende da própria política. Eu já escrevi 2 artigos com o mesmo título, que é meio estranho, né? Mais política e menos reforma política. Sim. Então, esse é um tema importante. Nós, rigorosamente, nunca sabemos como um sistema vai funcionar enquanto ele não está em funcionamento, e mesmo quando ele está em funcionamento, ele pode mudar de uma forma drástica. Agora, o fato é que tanto em 93 como em 61, a gente tinha um parlamento com muito menos poderes, né? E agora a gente tem um parlamento que se empoderou, ganhou protagonismo, e o que os principais defensores, ou que os defensores do semipresidencialismo usam como um dos principais argumentos é: quem tem mais poder precisa ter mais responsabilidade, ser mais responsabilizado. E a gente sabe que o brasileiro, em geral, responsabiliza apenas o presidente da República. Deu certo, é ele; deu errado, é ele. Esse argumento é muito importante que ele seja popularizado, né? De que, assim, o que se pretende ao cabo é que quem tem mais poder tenha mais responsabilidade, né? Na verdade, eu diria que, dentro dos argumentos complexos e sofisticados que existem a favor do presidencialismo, do semipresidencialismo, do parlamentarismo, o que teve de novo e de interessante foi esse, assim, quem está defendendo que, na verdade, a adoção de algo mais próximo de um parlamentarismo iria na direção do que está acontecendo na política brasileira. Eu achei o argumento mais interessante, foi bem defendido, né? Embora, é claro, você também pode ter um presidencialismo com um Congresso forte. No caso dos Estados Unidos, o Congresso é bem mais forte do que o nosso, por exemplo. Embora se subestima o poder do Congresso brasileiro. Mas acho que há nos Estados Unidos uma diferença enorme em relação ao sistema brasileiro, e acho que isso vai ser objeto de muito debate, que é: lá o Senado não cria gastos, e o nosso não só cria, como cria em pé de igualdade com a Câmara, e aí fica mais difícil você ter o papel de guardião fiscal
que o Senado deve ter quando você também cria gasto. Mas é um bom debate, né? Eu só queria acrescentar, porque você trouxe essa questão, que foi outro tema muito debatido. Como ficaria a relação entre Senado e Câmara em relação à formação de governo? No GT, a gente está tratando o parlamento como Congresso, ou seja, Câmara e Senado são responsáveis pelo gabinete, pelo governo, o que seria quase uma jabuticaba, porque no mundo quase todo... Não é normal. O normal é só a Câmara Baixa, né? Exato. É a representação popular, né? É, só a Câmara dos Deputados. Márcio, muitíssimo obrigado. Desculpa agradeço. explorá-lo assim numa sexta-feira de manhã, tão em cima da hora, mas eu agradeço muito a sua contribuição. É sempre uma satisfação aqui colaborar com a TV Câmara, com você em particular. Perfeito, obrigado.